Último livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 8, diz assim: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça-se injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Versículo de número 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu quero parabenizar vocês pelo tema bastante sugestivo para os dias de hoje. Mais do que nunca, a igreja precisa estar anunciando e também aguardando a volta do seu amado, a volta do Rei Jesus. Em épocas tão difíceis que nós estamos presenciando, a própria encenação que vocês acabaram de fazer demonstra um pouco como está a nossa vida e como andam às vezes os nossos pensamentos. Pensamos em muitas coisas que são terrenas e às vezes nos esquecemos das coisas que são do céu. Estamos vivendo uma época onde o evangelho do triunfalismo, o evangelho chamado evangelho do neopentecostalismo, infiltrou-se dentro da igreja, trazendo uma roupagem até boa, uma roupagem até aparentemente agradável, mas que na verdade é um evangelho muito prejudicial à igreja, porque este tipo de mensagem de evangelho, quando entra na igreja, ela entra e nos traz uma perspectiva apenas de um evangelho terreno, de um evangelho momentâneo, de um evangelho que não aponta a verdadeira esperança, que é da igreja um dia estar ao encontro do seu noivo. E aí o que nós percebemos é que, tendo essa perspectiva terrena, nós nos distanciamos das escrituras. Quando Paulo, no capítulo 15 de primeira carta aos Coríntios, ele diz que se nós esperássemos em Cristo somente neste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens, enquanto estamos na terra. É bem verdade que, como cidadãos terrenos, nós temos as nossas contribuições, nós temos os nossos deveres, nós temos os nossos tributos, nós temos os nossos sonhos, corremos atrás das nossas realizações pessoais, profissionais, mas nada pode tirar da igreja o alvo maior, que é o céu. Eu estou na terra, mas o meu coração, a minha alma, o meu espírito, nela está com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que por falta dessa esperança, muitos já perderam a fé, abandonaram
a sua crença e já desistiram de continuar servindo a Deus com fervor em seu coração. É bem verdade que esse texto que nós lemos, João, no capítulo 21 e 22, ele vai trazer para a igreja a cena, ou pelo menos nos levar a ter uma noção como será este novo céu, essa nova Jerusalém. Porém, quando você começa a ler o capítulo 21 e o capítulo de número 22 e vê a grandiosidade desta cidade que está preparada ou está sendo adornada para nós, nós também não devemos nos esquecer que para adentrarmos nela, nós não chegaremos de qualquer jeito. Existem algumas exigências da parte de Deus para com a sua igreja que milita aqui na terra. É bem verdade que Cristo, ao olhar do céu para nós, Ele sabe qual é a igreja visível e qual é a igreja invisível. Ele sabe qual é a igreja militante e sabe também qual é a igreja triunfante. Mas o fato é que quando nós estamos aqui nesta terra, nós deveremos ou devemos perseverar até o fim, perseverar em oração, perseverar em santidade, perseverar em leitura das Escrituras, perseverar em fugir daquilo que tenta de todas as formas nos abraçar e nos distanciar do nosso Deus. O Evangelho escrito por João, o livro de Apocalipse, melhor dizendo, porque João escreve mais 4 livros fora Apocalipse, vai mostrar exatamente essa perspectiva que nós como cristãos devemos ter deste lugar especial. O livro de Apocalipse, para muitos, é um livro difícil de ser compreendido. É um livro que, talvez, por causa das suas simbologias, das batalhas que se vê, de tudo aquilo que é um pouco complexo de entendimento, talvez traga a alguns avesso à leitura deste livro. Porém, nada que está escrito na Bíblia, meus irmãos, inclusive o livro de Apocalipse, ele está escrito e está ali não para que nós não venhamos compreender. A própria palavra Apocalipse é a junção de 2 palavras, apo, que significa de dentro para fora, e calipse, ou calipso, que significa coberto, que significa véu. Haja vista, a definição de Apocalipse é tirar o véu, é descortinar, é trazer aquilo que está em oculto à revelação. Por isso que a definição de Apocalipse significa revelações, ou seja, é a revelação de Deus para nós, não é uma invenção humana. O que eu quero dizer com isso é que a volta de Cristo presente nesses escritos que nós acabamos de ler não é uma invenção humana, foi o próprio Deus que reservou a João o privilégio de mostrar, de revelar, de abrir as cortinas daquilo que estava em oculto e mostrar para eles através de João, e essa mensagem chegar até nós. Glória a Jesus. E o texto diz que exatamente na ilha de Patmos, por causa da pregação e do testemunho de Jesus Cristo, que no período do imperador Domiciliano, ele é levado preso para aquela ilha, e naquela ilha Deus lhe dá esta revelação de Apocalipse. Nesta revelação, João, ele vai iniciar a escrever o livro das coisas que ele tinha visto, das coisas que estavam acontecendo e das coisas que iriam acontecer. O livro de Apocalipse, ele tem que ser lido e tem que ser procurado entender de algumas lentes diferentes. Alguns que, ao ler Apocalipse, eles têm apenas a visão preterista do livro e entendem que este livro é apenas um livro que já ficou no passado, lá no 1º século. Alguns defendem a ideia de, ao ler o livro de Apocalipse, seja um livro de uma literatura mais idealista, porque é apenas alegorias, simbologias. Tem também aquela escola que defende a escola futurista, onde vê Apocalipse, na sua grande maioria, apontando apenas para as coisas do passado.
Então, o que nós devemos entender é que o livro de Apocalipse, ele tanto nos remete a coisas do passado, como a coisas do presente que estamos vivenciando nesta noite, mas também como algo que nós estamos proclamando, que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que João, no capítulo de número 22, nos seus últimos versos, ele vai dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A palavra Maranata, ela é de origem aramaica e significa ora vem, Senhor, ou o Senhor vem. A expressão Maranata é uma invocação que expressa a expectativa maior da igreja, o anseio maior da volta de Deus. Talvez você não saiba, mas quando você enche os seus pulmões e através da sua boca você proclama Maranata, ora vem, Senhor Jesus, você está dizendo lá no seu íntimo que você está preparado para encontrar com o Senhor, o seu Deus. Essa expectativa da volta de Cristo era algo tão fervoroso nos dias da igreja primitiva, que a história da igreja conta que a saudação dos primeiros cristãos não era a saudação que nós usamos hoje, a paz do Senhor. A saudação que eles usavam quando encontravam um ao outro era Maranata, meu irmão. Maranata, Maranata, Maranata. A expectativa e o anseio que Cristo iria voltar a qualquer momento e de forma iminente, para dar vardia nos seus corações, a ponto deles não pensarem em nada, a não ser que Cristo estava voltando. O grande problema da igreja dos dias odiernos é que perdemos de fato o interesse nas coisas que são do céu. E a Bíblia diz que aonde estiver o vosso coração, ali também está o vosso tesouro. Isso quer dizer que quanto mais próximo do céu, próximo das coisas do alto, mais próximo de Deus eu vou estar, mais perto de Cristo eu vou estar, mais parecido com o Senhor eu vou estar. Então deixa eu dizer uma coisa para você, juventude do setor 19. O Senhor nos guardou este momento para trazer de novamente no seu coração essa chama, eu anseio pela volta de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando. Para isso, a igreja ela deve pregar que Cristo de fato está voltando. A volta de Cristo, entre alguns temas como Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza e Cristo breve voltará, é um dos temas principal da nossa fé cristã. Não existe evangelho genuíno se não se prega que Cristo um dia irá voltar para nos buscar. Paulo faz questão de alimentar em nós essa esperança, quando ele diz: a nossa pátria está nos céus. Como alguém que é forasteiro e peregrino da sua terra, tem a expectativa de a qualquer momento voltar para o seu lugar de origem. Nós somos o único povo na face da terra que temos saudade de um lugar sem que antes ainda tenhamos ido. E isso, meus irmãos, é Cristo dentro de nós. Por isso que às vezes você está louvando ao Senhor, lendo a Bíblia, orando e começa agora a entrar numa dimensão espiritual tão maravilhosa, que é como se você não estivesse aqui. E o que é isso, pastor? É você ligado com os céus. E a Bíblia diz que tudo quanto ligares na terra será ligado no céu. Se você nesta noite se ligar no céu, nada vai distrair a sua atenção, nada. Nem dentro da igreja, nem muito menos fora dela. Porque você está com um alvo, você tem um objetivo, você tem um foco. E aquele, meus irmãos, que tem uma meta, que tem um objetivo, que tem um foco, ele não se embaraça com os negócios dessa vida.
A igreja, ela proclama, anuncia, a igreja tem essa expectativa da vinda de Cristo. Mas eu vos disse que alguns já têm por tardia. É comum você falar da volta de Jesus para alguém e alguém dizer: rapaz, volta não, papai falava disso, mamãe falava disso, desde pequeno que eu escuto que Jesus vai voltar. Esses já perderam a esperança. E aí Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, ele vai expressar exatamente este sentimento que alguns têm dentro de si. Pedro vai dizer: amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, e em ambas as quais eu desperto com exortação o vosso ânimo sincero. O que é vosso ânimo sincero despertado? O ânimo sincero que Pedro estava dizendo aqui é você manter acesa no seu coração a vigilância, a perseverança, a continuidade na sua fé que você abraçou desde muito tempo. Ânimo pronto é manter-se numa posição firme entre tantas ideologias que você, jovem, é bombardeado na escola e nas universidades. Mas você coloca o seu posicionamento de cristão e diz: você creia no que você quiser acreditar. Agora eu creio em Deus, eu creio que há um céu, e eu creio que se Jesus voltar, eu irei morar com Ele. Oh, glória a Deus! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse deve ser o clamor, o grito da igreja. E Pedro diz que, dizendo a alguns: onde está a promessa da sua vinda? Alguns zombam, alguns colocam em descrédito a nossa fé. Só que, meus irmãos, a vinda de Cristo, ele vai dizer que ele foi anunciada primeiramente pelos profetas, depois pelo próprio Cristo e depois pelos apóstolos. E aí, uma coisa é eu, humano, lhe prometer algo. Já viste, estamos em período eleitoral. Quantas promessas não são feitas e quantas serão cumpridas? Pouquíssimas. Uma coisa é o homem prometer, outra coisa é Cristo prometer a mim e prometer a você. E aí Pedro vai dizer no capítulo 3, no versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, e não querendo que alguns se percam, e que todos venham se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão. Queridos, se Jesus disse que voltaria, pode ter a certeza que Ele vai voltar. João capítulo 14, Jesus, ele vai acalentar o coração dos discípulos, e ele diz: não se turbe o vosso coração. Interessante essa passagem, é porque quem deveria estar perturbado era Jesus. Afinal, era Ele que estava prestes a ir para a cruz, era Ele que iria receber chicotadas, os cravos na cabeça, a coroa de espinho. Era Ele que ia sofrer todo tipo de escárnio possíveis e imagináveis. Porém, Jesus, ao olhar para os discípulos, diz: não fiquem perturbados, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, crede também em mim. E aí ele diz: porque há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu vou preparar lugar, e se eu vou preparar lugar, virei outra vez para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Há uma promessa, e ele disse que iria voltar. Mas eu pergunto: como estamos? Se sabemos que aquele que nos prometeu é fiel, se sabemos que a qualquer momento a trombeta vai tocar, como eu estou diante deste acontecimento que pode acontecer, como foi mostrado aqui, a qualquer momento? Enquanto nós estamos neste congresso, as luzes podem apagar,
o som pode ir embora, e aqueles que estão lavadas as suas vestes no sangue do Cordeiro, não estará mais aqui, estará com o Senhor. Oh, glória a Deus, quanta bendita esperança, quanta bendita esperança. Glória a Deus. A palavra da vinda de Cristo, ela exige de nós vigilância, exige de nós ânimo sincero, exige de nós perseverança. Mateus 24:13 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A fidelidade, ela não se mostra no início das coisas, a fidelidade, ela se mostra no fim delas. E todos os dias a nossa fidelidade para com o nosso Deus, ela é provada. Por isso o Espírito de Deus diz nesta noite para você: persevere, continue, não olhe atrás, não olhe para jovens da sua faixa etária que tem uma vida promíscua e que faz tudo quanto ele quer. Você não é igual a ele, você é diferente dele, e porque você é diferente dele, você vai ver coisa que ele não viu, ter experiência que ele não teve, porque você serve a Deus. Eu aceitei Jesus ainda muito jovem, com os meus 17 anos. E depois de alguns meses na igreja, eu passava em frente à congregação que hoje eu sou o pastor dela, e vinha alguns jovens da igreja, que se congregavam comigo, que sentavam no conjunto. E aqueles rapazes, eles vinham de bermuda, alguns de camisa regata, outros de boné. E eu não estou dizendo que é pecado, só que eu fiz um questionamento a Deus quando eu olhei para aqueles moços, e olhei para mim, e eu disse assim: Jesus, por que é que eu não me sinto bem andando de bermuda, de chapéu, de camisa regata, de corrente, que era uma moda na época que botava assim? Por que eu não me sinto assim, muito bem, Jesus? E o Senhor falou comigo naquele dia assim: porque o que eu tenho na sua vida é algo diferente. Jovem, Deus tem algo diferente na sua vida, por isso que você não é igual àquela moça, aquele rapaz da sua escola. Você é diferente, Deus tem planos diferentes para você. Glória a Jesus, glória a Deus. Então persevere, tenha vigilância, tenha ânimo pronto, ande em santidade. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Jesus vai dizer que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Jesus, ele pega um exemplo cotidiano, que era um casamento judaico, para tentar trazer a eles a compreensão das verdades espirituais. Isso era muito comum Jesus trazer de forma didática, para que as pessoas pudessem compreender a sua mensagem. E o texto diz que 5 delas eram prudentes, mas também 5 são classificadas como loucas. E o texto vai dizer que as loucas tomaram as suas lâmpadas, mas o texto diz que não levaram azeite. Porém, a Bíblia diz que tardou o esposo, e todas dormiram. Tanto dormiu as 5 prudentes, como dormiram também as 5 loucas. Naquela época, dentro daquela cultura, o horário aproximadamente das lâmpadas serem acesas eram por volta das 18 horas, no início ali do fim para o início da noite. Porém, deu 6 horas, deu 7, deu 8, deu 9, deu 10. E a gente sabe que a esperança demorada, ela enfraquece o nosso coração. Em época tão imediatista do fast food, nós não queremos esperar nem para receber dinheiro. Se você tenta fazer um Pix e o aplicativo já sai fora de conexão, já é motivo de um Deus nos acuda, porque você quer algo muito rápido, já causa um frisson. Imagina aquelas virgens tentando ali aguardar o noivo, mas a demora do noivo para elas, dentro desse contexto,
trouxe o cansaço, e o cansaço trouxe o sono, e todas dormiram. Só que a Bíblia diz que à meia-noite, ou seja, no momento improvável, no momento que elas já estavam até sem esperança do retorno do noivo, o texto vai dizer que à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao seu encontro. Eu acho bonito é que os rabinos, eles tinham por tradição e acreditavam que à meia-noite o Kadosh de Deus, a santidade de Deus, visitava o seu povo. E visitando o seu povo, à meia-noite Deus mudava a sorte do justo. Por isso você vai ver muitas expressões de Deus agindo exatamente no período de meia-noite. Quem não lembra quando Sansão arrancou os portões de Gaza e foi à meia-noite? Quem não lembra quando Paulo e Silas, apanhando ali por causa do Evangelho, resolveram não murmurar, mas adorar a Deus com louvores? E o texto diz que à meia-noite. Então à meia-noite tem toda essa simbologia. O próprio salmista no Salmo 30, versículo 5 diz que o choro pode durar até uma noite, mas depois que passar aquela noite, a vitória vem, a alegria chega. E eles tinham isso dentro da sua cultura. E o texto vai dizer que à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. E o texto vai dizer que então todas aquelas virgens se levantaram para preparar as suas lâmpadas. As lâmpadas naquela época não é essa lâmpada como nós temos nos dias de hoje. As lâmpadas daquela época eram feitas de barro. Eram as chamadas lamparinas, onde o seu pavio era feito de linho. E para que esta lamparina acendesse com qualidade, iluminasse muito bem, era necessário ter azeite. E o interessante é que quando se colocava o azeite também tinha a medida certa. Se você colocasse pouco azeite, o pavio não conseguia puxar a quantidade exata que trazia para ela o calor e a iluminação. Porém, também se você colocasse muito azeite, encharcava o pavio e também prejudicava. E aí, sabe o que é que eu aprendo? É o equilíbrio da vida do crente. Tem gente, meus irmãos, que quer ser santarrão demais, e outros também barra ali no profano. Não quer se consagrar, não quer se orientar diante de Deus, não quer estar de fato vivendo uma vida de santidade. O fato é que depois que colocava-se o azeite, e este azeite que também é um símbolo do Espírito Santo, as lamparinas eram acesas. Só que o texto diz que quando ouve-se o grito, as loucas foram dizer às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E o que eu acho bonito é a resposta das prudentes. Alguém uma vez até disse: pastor, o senhor não acha que as prudentes foram muito individualistas? E eu disse: não foram individualistas não, é porque a salvação é individual, cada um tem a sua, e cada um cuide dela. O que ela estava fazendo era o que João, lá em Apocalipse 3,11, estava relatando: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Elas foram prudentes, por isso que o texto vai dar esse adjetivo para elas. E o texto vai dizer: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide, comprai. E o texto vai dizer que tendo elas ido comprar o azeite, chegou o esposo. Lembra da peça? O desespero estava perto de mim, foi embora, meu Deus, e agora? É semelhante. Elas vão comprar o azeite, e quando elas vão comprar, o texto diz que tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com eles para bodas, e fechou-se a porta. Nós esperamos este grande dia do arrebatamento da igreja, mas depois do arrebatamento da igreja,
nós teremos alguns eventos no céu que só os salvos irão participar. Um deles é o tribunal de Cristo. Nesse tribunal de Cristo, o texto de Apocalipse vai dizer que o seu galardão está com ele, e ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Depois de recebermos os nossos galardões, há um banquete, há uma ceia, há um ato de comunhão entre o esposo e a sua amada, que é a igreja dele. Nós estamos ansiosos por este grande dia, que iremos sentar-se neste grande banquete triunfalista com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. A Bíblia diz que então elas entraram e fechou-se a porta. A porta que a igreja prega hoje, onde nós estamos conclamando e dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Um dia essa oportunidade ela vai acabar. A porta da graça ela vai se fechar. Não teremos mais essa dispensação que nos é apresentada nos dias de hoje. Por isso, pegue essa oportunidade como se fosse a sua última oportunidade. Talvez, se você puder olhar para alguém que está ao seu lado, grava bem o rosto dele, porque talvez daqui a um ano você procure e não o encontre mais. Nós não sabemos o que nos espera após sairmos deste culto. Oxalá que o que aconteça seja a volta de Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. E o texto diz que a porta fechou-se. Depois chegaram também as outras virgens. Chegando as outras virgens, o texto vai dizer que elas vão fazer um clamor na porta. E dizia aquelas moças: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Abre-nos a porta. Mas o texto vai dizer, meus irmãos, que a resposta que elas ouvem é que em verdade vos digo que não vos conheço. Não tem coisa pior do que você viver a sua vida dentro da igreja, possuir um cartão de membro da Assembleia de Deus, se rotular cantor, pregador, pastor, regente, seja lá qual for o seu ofício dentro da igreja, mas naquele grande dia receber uma porta fechada e dizer: eu não vos conheço. E você pode até dizer: mas eu cantei, eu preguei. Você pode ter feito muitas coisas, mas a motivação do que você fez não foi a motivação que Deus se agradara. Precisamos ter ciência disso, que Deus não trabalha com estrelas. Deus não trabalha com homens amantes de si mesmo, que querem atrair para si a glória, a honra e o louvor. Não, senhor, não, senhora. O anjo de Deus apresenta a João a revelação. João fica tão impactado que João vai aos pés adorá-lo. E o texto vai dizer que o anjo diz: não faça isso, porque eu sou conservo seu, sou conservo dos profetas. Adore a Deus. Nem os anjos aceitou a adoração. Nós só adoramos a Ele, porque nós sabemos que foi Ele que morreu por mim, morreu por você e prometeu vir buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E aí vai uma advertência para mim e para você: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meus irmãos, se nós soubéssemos
o dia que Jesus ia voltar. Ora, tu nem sabendo, já faz o que faz, imagine sabendo. Só que Mateus 24, 36 diz que, porém, acerca daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai, dizia Jesus. Então, se eu não sei o dia, mas eu sei que Ele vem, o que compete a mim é estar preparado com as lamparinas cheias de azeite. Com a permissão do pastor, fique de pé, juventude, toda a igreja. Deixa eu convidar aqui o irmão Will para louvar ao Senhor. Oh, glória a Deus. E deixa eu convidar você, jovem, que está precisando de azeite na lamparina. Oh, glória a Deus. Você que está precisando de um renovo espiritual. Escute, as suas vestes têm que ser vestes brancas, vestes de santidade. Santidade expressa o caráter e o valor do cidadão do céu. Santidade é algo que não se compra em qualquer lugar. Santidade é aspecto do salvo. Quando o homem aceita Jesus, você recebeu de graça, na hora da conversão, uma coisa chamada justificação. Pastor, e o que é isso? Isso quer dizer que você tinha uma dívida impagável. Existia contra você uma culpa imperdoável. Só que a Bíblia diz que como Ele te aceitou, te fez ovelha do seu pasto, Ele cravou a cédula que era contrária a você. Você agora está justificado. Uma vez justificado, de forma simultânea, você passa a ser agora regenerado. E o que é a regeneração? Novo nascimento. Você agora nasceu de novo. Só que ninguém nasce de novo, tanto na vida secular como espiritual, e já nasce correndo, já nasce falando. Não, existe um preparo. Você nasce e aí você vai engatinhando, vai saindo do leite, vai comendo um feijãozinho, um mocotó. Daqui a pouco você está que ninguém segura. Você está novo novamente. Só que junto da regeneração, nós recebemos também algo chamado de santificação. E essa santificação, ela possui 3 estágios. O primeiro estágio é a chamada santificação posicional, na hora. O outro estágio é chamado de santificação progressiva. E aí Pedro vai dizer: sede santo, porque eu sou santo. E ele diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Como Ele é santo, seja santo. E ser santo, meus irmãos, não é ser santo só na quinta do congresso, não é ser santo só no sábado do congresso. Ser santo não é ser santo só no domingo do congresso. Ser santo, jovem, é ser santo pós-congresso, até a volta de Cristo. Aleluia. Escute, depois da santificação posicional e da santificação progressiva, que é todos os dias, nós estamos aguardando o terceiro estágio da santificação. E qual é, pastor, o terceiro estágio? Paulo vai dizer, carta aos Coríntios, capítulo 15, que nós iremos receber corpos gloriosos. De fato, agora, o vestígio de alguma impureza que nos cerca, ela vai ser derrotada, porque aquilo que é incorruptível vai se revestir da incorruptibilidade. O que é mortal vai se revestir da imortabilidade. Então cumprir-se a palavra que está escrita: travada foi a morte na vitória. Eu aguardo Jesus. Você aguarda Jesus? Cadê você que não é batizado com o Espírito Santo? Vem aqui à frente. Você que ainda não é batizado. Tem alguém?
Vem aqui à frente, jovem, eu quero orar por você. Tenha vergonha não. Vem aqui à frente. Oh, aleluia. Pastor, quinta-feira eu me alegrei tanto. Eu acho que eu fui queimado. Era assim que a gente usava a expressão quando era mais jovem, era amado. Olha, você não foi batizado não, mas você foi queimado. Isso quer dizer que estava bem pertinho. Talvez quinta-feira você ficou pelo fio, mas nesta noite eu abri a sua boca, a sua lamparina vai ser cheia, o azeite vai transbordar e você vai se alegrar na presença de Deus. Lá vai, canto, lá vai, cantarai. Oh, aleluia. Estamos em um congresso de setor. Cada congregação aqui representada, certamente estão os seus respectivos líderes. E ninguém melhor para descer e orar por vocês, a liderança local da sua congregação. Você é líder desses jovens. Desça, impõe as suas mãos, interceda pelo jovem, para a gente ser batizado com o Espírito Santo. Não precisa manipulação de ninguém. Não, senhor, não, senhora. Para a gente ser batizado com o Espírito Santo, eu só preciso crer. Depois de crer, eu só preciso declarar que eu creio. E como é que eu declaro que eu creio? Repita comigo, dizendo assim, ó, glória a Deus. Diga de novo, glória a Deus. Aí você vai dizendo, Jesus, eu te amo. Tu és tudo na minha vida. Sem ti eu não sou nada. Aí você começa a se ligar com os céus. O Espírito Santo começa a mover no seu interior. E daqui a pouco, ao abrir a sua boca, você já não está dando glória a Deus. Você está tão cheio da presença do Senhor que línguas estranhas vão fluir da sua boca. Você vai sentir o fervor do Espírito Santo de Deus na sua vida. Vai lá, Will. Oh, aleluia. Esteja pronto, preparado. Aleluia. Oh, aleluia. Isso. Cadê os que já são batizados? Você, jovem, que é batizado com o Espírito Santo, seja cheio de Deus, não fique com os olhos arregalados não. Entra no clima aí agora, porque Jesus está na casa. Oh, aleluia. Seus passos em direção à porta. Seja cheio, jovem. Seja cheia, moça. Seja cheio, rapaz. Seja cheio. Vou abrir para o Senhor entrar. É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar. Oh, aleluia. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Você já está com as vestes brancas? Estou só te esperando. Aguarda o noivo, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vamos cantar. Suas lamparinas estão acesas. Oh, tem azeite nessa lamparina aí? Seja cheio. Vai dando glória a Deus, que Jesus quer batizar nesta noite. Oh, aleluia. Coisa linda que Jesus está fazendo. Há um quebrantamento aqui neste lugar no meio da tua juventude. Deus, tu está dando experiência a jovens. Seja cheio. Oh, glória a Deus. É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar. Glória a Deus. Eu já vou. Enche, Jesus,
Maranata, eu já coloquei as minhas Eu estou preparado. Você está preparado? Se Jesus voltar hoje, você está preparado? Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Continua dando glória a Deus. Continua dando glória a Deus. Escuta, deixa eu perguntar aqui nesta noite. Cadê você que não é crente e que está afastado do caminho do Senhor e quer voltar para Jesus? Levanta assim a sua mão. Você que quer voltar para Jesus, levanta assim a sua mão. Eu quero voltar para Jesus. Sai do seu lugar e venha aceitar a Cristo. Tem alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor? Alguém que não é crente e que entendeu a mensagem que Jesus está voltando, e que você precisa ter azeite na lamparina, que as suas vestes precisam estar brancas. Cadê você nesta noite que Jesus te chama? O Espírito Santo de Deus vem. Está vindo a primeira pessoa ali? Está vindo a primeira pessoa? Oh, aleluia, você pode dar glória a Deus? Cadê a segunda pessoa para Jesus nesta noite? Vem para Jesus. Cadê a segunda pessoa? Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Oh, aleluia. Batiza Jesus, salva Jesus, cura Jesus. Oh, aleluia, Jesus está enchendo, Jesus está enchendo, Jesus está enchendo. Oh, onde está a segunda pessoa para Jesus nesta noite? Já é crente, já? Pode morar aqui. Oh, meus irmãos, há uma nuvem de glória aqui neste lugar. Há uma nuvem, é a presença de Deus. Oh, jovem, seja cheio, cheio e fale em línguas em nome de Jesus. Desprenda a sua língua agora e seja cheio, 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 cheio. Aí no seu lugar, seja cheio. Rabacanta, rabacanta, rabacai. Riquete, rebacai. Rabacanta, rebacai. Riquete, rebacai. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Vamos ouvir Jesus batizar com o Espírito Santo. Seja cheia, moça. Fala em línguas, não tenha medo. Oh, é o Espírito de Deus invadindo o seu ser. Oh, se alguém testificar que alguém está sendo batizado, levanta a mão e diga: pastor, Jesus batizou. Tem alguém nesta noite? Eita Deus, ah, bacana. Jesus batizou a moça. Jesus batiza mais um, Jesus batiza mais um, Jesus batiza mais um. Abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Diga, mora aqui, Jesus, mora aqui, Jesus, mora aqui, mora aqui, Jesus, mora aqui, Jesus. Não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui. Oh, glória a Deus. Escuta aqui, juventude, escuta aqui. Escuta aqui. Assim como nós ansiamos e pedimos as coisas da terra, comece a pedir a Deus as coisas do céu. Assim como você pede uma aprovação no Enem, num concurso, assim como você pede a Deus uma namorada, um namorado, não tem nada de errado nisso. Mas comece a inverter a tua petição. Comece a pedir as coisas do céu. Certo dia,
Escuta isso aqui. Certo dia, pastor Erasmo, eu fui dormir. E antes de dormir, eu fiz uma oração a Deus. E a minha oração só foi essa. A minha oração foi assim: Senhor Jesus, me mostra o céu. Depois de ler Apocalipse, de ver o que João viu, de ouvir o que João ouviu, eu disse: Jesus, eu também sou filho teu, me mostra o céu. E aí, meus irmãos, eu adormeci, mas num sono muito gostoso. E nesse sono gostoso, eu me deparava na frente da minha casa com uma revista na mão. E o título da revista era Javé Men, que significa homem de Deus, porque Javé é Deus e Men é homem. E naquela revelação que Deus me dava, eu via de repente cair do céu uma grande chuva muito forte. E essa chuva era uma chuva diferente, porque caía tanto água como caía gotas de fogo. E no sonho, tá vindo mais uma? Mais duas? Oh Deus, enquanto eu vou, mais uma, glória a Deus, é a terceira ou é a quarta? Se tiver, venha. Cadê a quinta? Cadê a quinta pessoa para que Jesus venha? Escuta aqui para me concluir. E eu dizia: Jesus, mostra-me o céu. E aí começava a vir aquela chuva forte, mano. Era água e fogo. Água e fogo. De repente, um ser negro, uma imagem pesada, olhava em minha direção e tentava me impedir de aproximar daquela visão que eu estava vendo. Quando com a revista na mão, eu dizia: no nome de Jesus, que tem todo o poder, sai agora. A imagem ia embora e eu continuava avançando. E naquela visão que o Senhor me mostrava, eu via um ser com vestes semelhantes ao que João viu, resplandecentes, cabelos muito reluzentes. E ali eu começava a dizer: Maranata, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Daquele sonho, infelizmente eu acordei. Mas quando eu acordei, o Espírito de Deus falou comigo e disse: o que você pediu para ver? Eu tinha pedido para ver o céu. E o Espírito disse assim: o que você pediu para ver ia servir apenas para você. Mas o que eu te mostrei é para você e para a minha igreja. Se prepara, eu estou voltando. Repita comigo: Maranata. Mais forte, Maranata. Mais forte, Maranata. Ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Estamos apenas no segundo dia. Amanhã tem mais. A graça está trabalhando. O mover de Deus ainda está aqui na casa. Deus está trabalhando nos corações. Aleluia. Na EBJ passada, eu disse: o pregador pregou, chamou para frente, não teve nenhum batismo. E eu disse, quando eu assumi, eu disse: antes de terminar esse trabalho, era num ciclo de oração, antes de terminar esse trabalho, Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Quando eu fechei a boca, dois que estavam naquele canto ali, o culto já era para terminar, estava ali naquele cantinho, explodiram em línguas estranhas, foram batizados com o Espírito Santo. Você, antes de chegar em casa, pode ser batizado com o Espírito Santo. Receba essa palavra. Se Deus tiver nessa palavra, ainda chegar em casa, você vai ser batizado. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive está.
batizado com o Espírito Santo, a segunda pessoa. Tem mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Venha. Aleluia. Agora eu fiquei preocupado até do que eu falar aqui nesse púlpito, irmãos. Aleluia. Tem mais alguém para Jesus? 4 vidas aceitaram, estão entregando as suas vidas a Jesus. Um batizado, segunda batizada com o Espírito Santo ali. 2 batismos com o Espírito Santo. Amanhã tem mais. Amanhã vai estar conosco o pastor Bruno Rodrigues, de Currais Novos. E nós recebemos a autorização pelo pastor Erasmo de nós começarmos o culto às 17h30. Às 17h30 nós estaremos aqui. A mídia divulga na internet. Nós teremos uma programação. Às 17h30 convidamos você, pastor Marcelo de setor 13. Nos conectou, nos informou que vai vir uma caravana de jovens do setor 13 amanhã. Vamos estar recebendo a caravana de jovens do setor 13 para estar prestigiando esse trabalho. Sempre a gente vai para lá, amanhã eles vão estar aqui também. Glória a Deus. Nossa gratidão ao evangelista, ao pastor Vladimir Freitas, pela disponibilidade de estar vindo pregar. Esse final de semana era para eu estar viajando para outro estado. A empresa fez um levantamento, eu trabalho numa empresa e sou gestor de um setor. Eles fizeram um levantamento de um período de 1 ano para ver quais equipes que destacava e para participar de uma reunião de estratégia com a diretoria e o CEO da empresa. Era um privilégio muito grande para falar acerca das estratégias do avanço que a empresa vai dar ainda esse ano. E para a glória de Deus, o meu setor de 1 ano, não estou falando bater meta em 1 mês, eu estou falando uma meta de 1 ano. O meu setor foi que tirou em primeiro lugar. Da minha equipe, dos 5 primeiros, 4 eram da minha equipe. Então assim, era para eu estar lá. E eu digo, e agora, Jesus? Recebemos a convocação e falamos com a nossa gerência estava com esse trabalho aqui e não poderia faltar, porque se tem uma equipe vitoriosa lá, nós temos uma equipe muito mais vitoriosa aqui. Se é de escolher estar lá, eu prefiro estar aqui. E você? Glória a Deus. Conversamos, oramos a Deus, porque é uma oportunidade talvez única, ímpar. Participar da reunião de estratégia com o CEO e dono da empresa, uma empresa muito grande. E convencemos eles, foi enviado, estaria viajando esse final de semana para na segunda-feira às 8 horas essa reunião. Mas nós conseguimos e estamos aqui. Deus está fazendo grandes coisas nesse lugar. Amanhã tem mais. Nós vamos estar, você que vem para cá, tente se organizando. Se tiver aí na frente o pessoal que aceitou Jesus, se tiver vaga aqui, o pessoal depois vai entrar para pegar o nome de vocês. Então, nossa gratidão a todos vocês. Domingo, amanhã, nosso encerramento, não falte, convide uma pessoa não evangélica. Nós estaremos aqui no encerramento. Você que não foi batizado, não se preocupe, Deus vai fazer. Aqui na Polo, acho que só os novos que chegaram agora depois do batismo que não são batizados. A maioria, todos eles já foram. Do ano passado para cá, Deus já andou batizando aí, eu acredito que todos. Deus vai chegar na vida de vocês. Mateus foi batizado agora recente, no último batismo, quinta-feira aqui, foi selado com o Espírito Santo de Deus, falando em língua, coisa maravilhosa. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Erasmo, por tudo, em nome de Jesus. Muito bem, já vamos encerrar. Vamos dar um glória para Jesus? Não, eu nem pedi para ensaiar, vocês já ensaiaram. Nós vamos dar 3 glórias. Eu vou contar 1, aí vocês dão glória. Nós vamos dar juntos 2, segundo glória, 3, terceiro glória. Amém? Atenção, 1, glória a Deus. Não valeu. Atenção, 1.